Se você tem dúvida de como conceder as férias coletivas na sua empresa, fique nesse vídeo até o final que eu vou lhe explicar exatamente quais os processos você deve seguir para fazer essa concessão de férias coletivas. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês alguns pontos bem importantes que devem ser observados, né, para fazer a concessão dessas férias coletivas. Então, primeira questão de férias coletivas, quando a gente fala de férias coletivas. Férias coletivas, se eu tenho um empregado ou tem 100 empregados, a regra em geral é a mesma. O que muda efetivamente? Quando eu tenho mais empregados, eu não sou obrigado a conceder férias a todos os meus empregados, porque a empresa muitas vezes ela pode precisar de algumas pessoas para continuar algum tipo de operação. Então eu posso conceder essas férias a um grupo ou um setor específico, né, sem afetar outros departamentos. Mas o que é importante? Eu sempre observar a regra que o meu sindicato estabelece. Então eu vou lá no meu acordo coletivo de trabalho ou na minha convenção coletiva de trabalho verificar se existe alguma regra específica sobre as férias coletivas, né? Se o sindicato estabelece alguma coisa diferente do que está previsto na lei. Se o sindicato não estabelece nada diferente do que está previsto na lei, a gente vai seguir o que a lei determina, que é o que a CLT determina. Então, as férias coletivas elas vão poder ser divididas em até 2 períodos anuais. Então, anualmente eu posso fazer 2 férias coletivas e cada férias coletiva eu devo respeitar no mínimo 10 dias corridos daí. Quando a gente fala corridos, não é sábado, domingo, feriados, a gente conta direto, tá? Salvo não tendo alguma regra no sindicato, é direto. Então eu posso, no mínimo é 10. Então quer dizer que eu posso fazer 15, 20, ok, tá? Então respeitando sempre o mínimo de 10 dias de férias coletivas. Outra questão que é mandatória aqui nas férias coletivas, você deve fazer uma comunicação prévia ao Ministério do Trabalho. O que é essa comunicação prévia ao Ministério do Trabalho? É uma comunicação que ela deve ser feita com 15 dias de antecedência, né? Informando ao Ministério do Trabalho que você vai tirar férias coletivas protocolando esse pedido. É uma questão bem formal. Hoje você faz toda digital, faz esse protocolo, salva os documentos lá no ambiente do governo, né, através do GovBR, e faz essa comunicação. As micro e pequenas empresas, né, ME e EPP, elas estão dispensadas de comunicar ao Ministério do Trabalho nesse prazo de 15 dias. Né? Então, ela não precisa fazer essa comunicação ao Ministério do Trabalho. Só que você, além do Ministério do Trabalho, você também, no mesmo prazo, deve comunicar o sindicato dos trabalhadores aí da sua categoria. Nesse caso da comunicação aos sindicatos dos trabalhadores, as microempresas, as empresas de pequeno porte, né, não estão dispensadas. Elas também têm que seguir esse rito de 15 dias aí de comunicação de antecedência do início das férias. Tá? Então, vou começar as férias dia 20, até o dia 5 eu tenho que ter feito essa comunicação, esse protocolo. E não só comunicar o sindicato, tá? Comunicar os trabalhadores também que a empresa vai ter férias coletivas, porque não é uma opção dos trabalhadores a férias coletiva, é uma determinação aí da empresa. Então eles também vão ter que seguir essa questão que a empresa determina. E aí quando a gente fala de férias coletivas, a gente tem a questão da proporcionais, né, nas férias coletivas. Por quê? Quando eu vou fazer umas férias coletivas é bem comum, nem todo mundo tem mais de um ano de empresa. Então, quando a gente fala que nem todo mundo tem mais de um ano de empresa, eu tenho férias que a gente veria proporcionais nas coletivas, né? Então, quando eu vou fazer as férias coletivas, eu tenho que observar, até para critério de custos, né? Se eu tenho uma equipe muito jovem aí, né? Jovem que eu digo, um pouco tempo de trabalho na empresa, né? Para não impactar diretamente essa concessão de férias. E por que eu falo isso, né? Qual que é o principal ponto aqui? Quando a gente fala de proporcionalidade, você imagina que a cada 15 dias trabalhados, né? Então as férias contam a cada 30 dias, né? Então a cada 15 dias ele já tem direito a um mês de férias. Esse um mês de férias, né? Então basicamente vamos pensar esse um mês de férias, esse um mês aqui, né? Proporcional de férias, ele representa nada mais que 2,5 dias de férias proporcionais por mês, né? Então imagine aí que eu decida fazer, imagine que eu decida fazer umas férias coletivas de 20 dias. E grande parte da minha equipe não tem 20 dias de férias proporcionais ainda, porque ela foi admitida durante o ano. Então, imagino que eu vou fazer umas férias lá no mês de dezembro, e eu tenho uma equipe, bastante gente que eu contratei aí no mês de setembro. Então, você imagina que se você contratou ele no mês de setembro, você vai ter uma equipe aí que basicamente ele vai ter 4 meses de férias proporcionais, tá? Então, se ele tem 4 meses de férias proporcionais, você vai ter uma equipe que efetivamente ele teria 10 dias, né, de direito de férias proporcionais aqui. Direito de férias. Então, o que vai ocorrer nesse caso, quando você for fazer as férias coletivas? As férias coletivas elas serão de 20 dias, tá? Mas para efeito de custos aí para a empresa vai pagar 10 dias de férias, 10 dias de férias, mais, né? Mais
um terço constitucional. E aí a grande pergunta, e os outros 10 dias, Luiz? Os outros 10 dias nada mais é que vão ser que a gente chama de uma licença remunerada. Por que licença remunerada? Porque a minha empresa está parando, o funcionário não tem como trabalhar, foi uma opção da empresa, né? Então eu vou pagar 10 dias de férias mais um terço e mais 10 dias de licença remunerada. Então ele vai receber integralmente esses 10 dias como licença remunerada, que nada mais é que o salário dele de 10 dias. Então tem que ter muita atenção na formação da decisão de quantos dias efetivamente vai participar a empresa para verificar qual é o custo envolvido nisso, né? Então esse é um ponto de atenção aí. Então, aí outra questão de atenção, né? Imagine então que você vai conceder as férias coletivas, o que a legislação fala? A CLT fala. Empregados contratados há menos de 12 meses iniciam um novo período de férias coletivas. Isso gera bastante confusão entre os trabalhadores, mas é uma regra que a lei está prevendo. Então imagina aqui, putz, o cara foi contratado, vamos pensar aqui, 1/9, né? 1º de setembro. Tecnicamente, as férias dele, vamos pensar aqui no ano, né? 1/9/2025. As férias dele, se a gente olhar um período aquisitivo normal, seria de 1/9/2025 a 31 de agosto de 2026. Esse seria o período aquisitivo dele. Mas como ele efetivamente está tirando férias coletivas, e quando ele foi tirar férias coletivas não tinha direito, ele tem menos de 12 meses, inicia uma nova contagem. Então o que vai acontecer? Você vai conceder as férias, então imagine que as férias coletivas se iniciou lá no dia 20 de dezembro de 2025. Nem sei que dia exatamente, se é um dia da semana, se pode sair nessa data, mas vamos hipotético aqui, 20 de dezembro. Essa data vai ser a data de início do novo período aquisitivo. Então ele passa a ter um novo período aquisitivo de 20/12/2025 a 19/12/2026. Vai ser o novo período aquisitivo. O que é o período aquisitivo? É quando ele passa a ter direito às férias. Por quê? A lei só permite que você conceda as férias, com exceção a coletivas, após 12 meses, que seria o período aquisitivo. Então ele passa a ter direito a ter férias de 30 dias só a partir de 20 de dezembro de 2026. Mudou o período aquisitivo de férias, né, nessa situação. Então, é uma observação aí também. Aí outro ponto que deve ser observado, o cálculo das férias, né, baseado em 15 dias, com direito ao terço constitucional, e você deve pagar essas férias sempre 2 dias antes do início do respectivo período de férias, tá? Então, a lei não fala em 2 dias úteis, nada, salvo se o sindicato tiver alguma regra de pagamento diferente para as férias, mas a regra é 2 dias antes do início das férias, tá? Então, e aí, um ponto importante que eu vou até mostrar aqui para vocês no meu calendário, que é a questão, hoje o que tem? Com a reforma trabalhista, existe uma regra quanto ao início das férias. Então, eu trouxe o calendário aqui de dezembro de 2025. O que a reforma trabalhista trouxe? Que nenhuma férias ela pode iniciar, você deve respeitar os 2 dias antes do descanso semanal remunerado ou feriado. Ou seja, se você tem um descanso no domingo, eu não posso iniciar férias no sábado, eu não posso iniciar férias na sexta, eu posso iniciar na quinta-feira. Mas imagine aí que você tenha. E aí a gente tem a questão também, por exemplo, aqui no dia 25, ó. Vamos pensar aqui no dia 25. Dia 25 é um feriado. Então eu tenho que obrigatoriamente respeitar 2 dias, 23 e dia 24. Então, nesses dias eu já não posso iniciar as férias. Esse é um ponto. Então imagine também, então, que eu tenho que respeitar o domingo. Então, dia 28 aqui. Então, eu também não poderia iniciar férias 2 dias antes, 26 e 27. Então, nesse final de ano, qual que é a possibilidade que está sobrando aqui para iniciar as férias? No dia 22 ou no dia 29? Porque se você for pensar também, aqui no dia 1 de janeiro também é um feriado. Então, você também não poderia iniciar as férias no dia 31 e no dia 30. Então, nesse final de ano, você vai poder iniciar as férias aqui no dia 22 ou no dia 19. Ah, Luiz, eu quero iniciar as férias antes. Então vamos pensar, dia 21, tenho que respeitar 2 dias, 20 e 19, eu poderia iniciar as férias aqui, 18, 17, 16 e 15. E aí é o critério de pagamento. Ah, Luiz, iniciei minhas férias no dia 15, 2 dias antes. Como a gente, 2 dias antes, eu não pago hoje, por quê? Pensa na CLT, ela foi criada lá em 1943. Naquela época se pagava muito em dinheiro, então 2 dias antes eu teria que pagar aqui, às vezes, muitas vezes iniciar na terça, poderia pagar no sábado, mas hoje, iniciei aqui no sábado, 2 dias antes, então eu vou ter que pagar aqui no mínimo na sexta-feira essas férias, né? Então, esse é um ponto de atenção aí sobre as férias, para que não ocorra, né, de você dar um dia que efetivamente não podem ser concedidos em desacordo com a legislação.
Fazendo todos esses requisitos, você consegue conceder as férias normalmente aí na sua empresa, né? Importante que seja feito com antecedência e planejado. Muitas vezes faça uma simulação do que esses valores representam para você tomar a melhor decisão aí para o seu negócio. Então, é importante. As férias coletivas é uma oportunidade para os empregadores também, né? Eliminar muitos dias de férias aí e que ele consiga, vamos dizer, durante o ano, trabalhar mais tranquilo com uma equipe, sempre com a equipe mais, vamos dizer assim, com toda a equipe trabalhando, né? Então, aproveite essas oportunidades aí de final de ano, férias festivas, que quem tem possibilidade de fechar a empresa, né? Muito comum aí na indústria, principalmente aqui na área médica, é muito comum esse final de ano a gente aproveitar para fazer essa concessão de férias coletivas.